Hoje eu tenho aqui a visita de um dos caras mais famosos dos últimos tempos. Hoje estou aqui testando o M-Wave Cube Baby, né? Aquele famoso pedalzinho, acho que dos caras mais falados dos últimos tempos. Tem várias marcas, vários tipos desse daqui, tem da Cuvave, eu não sei a pronúncia correta do nome desse cara, mas a ideia é um multi-efeito super compacto, bem na linha assim do ame ou odeie, tá? Eu já vi vídeo de todo mundo falando desse cara aqui e realmente hoje é mais um com esse mesmo papo. Mas primeiro, para você ter uma ideia, eu tenho aqui um pedal da Behringer, você tem uma referência de tamanho desse cara. Então realmente ele é extremamente compacto e ele é um multi-efeito, né? A gente olhando aqui atrás, você vai ver a descrição de todos os efeitos que tem nele aqui, tá? Então ele tem uma parte aqui que eu vou demonstrar um pouquinho para você ter uma ideia de como ele funciona. Então, antes de mais nada, eu deixei ele aqui dando aula para todo mundo testar, antes de ser só a minha opinião e falar, olha, realmente é legal, é uma porcaria. Eu deixei todo mundo experimentando um bom tempo aí para ver as opiniões gerais e que todo mundo achou bem legal, bem honesto, bem satisfatório. Claro que ele tem as limitações dele, né, por uma questão de tamanho, de funcionamento. Então, por exemplo, quando você vai mudar de um efeito para o outro aqui, ele dá uma pensada, ele dá uma engasgada, então isso não é legal se você precisa para um lance mais profissional, isso não é tão interessante, né? No final das contas ele não pode dar essa falhadinha. Por exemplo, a hora que acaba a bateria, ele tem até um indicador de bateria aqui, mas eu não consegui perceber se ele pisca, se ele indica alguma coisa assim, a bateria acaba e ele perde a memória de toda a programação que você fez, então isso é um problema. Você tem que ficar sempre esperto se essa memória vai acabar ou não. Mas de resto, pelo que ele oferece, para você poder fazer um ensaio, uma gig, tocar com os amigos num lugar mais simples aí, sem muito problema, ou de repente uma apresentação rápida, vou tocar uma música só num lugar, 2 músicas, olha, super honesto, e pelo preço, em média isso aqui por volta de uns $30 por aí, então realmente muito legalzinho, funciona maravilhosamente bem. Você tem aqui a entrada da guitarra, um botão liga-desliga, saída USB, você tem aqui para carregar a bateria, nesse, saída de fone e aqui a saída para o amplificador na guitarra. Vamos ver ele de frente. Então ligando, tá? Então a gente tem aqui de cara uma função super útil, você apertou esses dois, ele cai para a função de afinador, então ele vai entender essas três botões aqui como a função do afinador, afinação perfeita, afinação baixa, afinação alta, e aqui vai acender uma luzinha para cada um, Mi, né, tem aqui em cima, ó, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, para cada acorde. Então aqui eu vou ter os efeitos nesse modo live separado, então eu tenho aqui distorções, que ela vai variar tonalidade, quantidade de distorção e o tipo da distorção, da mais fraca para mais forte, tá? Questão de gosto. Aqui eu tenho os efeitos limpos, delay, modulação. Então eu tenho a mistura, feedback, time e modulação, que ele vai mudar entre o phaser e um chorus aqui. Bem interessante. E aqui eu tenho um reverb e um simulador de impulse response aqui, que é bem legal. Então se você for fazer uma gravação, isso daqui é uma ferramenta fantástica, e se você for tocar ao vivo plugado direto na mesa, isso salva vidas. Então fica bem legal de você usar. Aqui você tem uma simulação de caixa, várias simulações de caixas que são 11, 10, 11, para você poder usar. Fora isso, você tem o modo preset, que você vai gravar esses modos aqui. Então você programa uma ideia, grava em 3 bancos separados. Então isso também é uma ferramenta muito legal. E aqui você vai poder ainda, você tem esse botãozinho piscando aqui, que é a função do Bluetooth. Então você pode conectar seu celular via Bluetooth e usar
saída de fone para poder estudar. Então é uma ferramenta super legal, tanto para tocar ao vivo quanto para estudar em casa. Maravilhosa. Aqui você desliga o Bluetooth, né? E aqui você ainda tem um modo de edição dos presets que você vai gravar. E aqui um volume geral. Então, resumidamente, um brinquedo muito legal. Claro, diminuiu muito aqui a história. Então ele tem alguns probleminhas, mas funciona muito bem. Olha, para quem começou a tocar, que o máximo que eu tinha era uma pedaleira que nem essa daqui, né? Que vamos chamar de multi-efeito, já que ele tem esses efeitos, esse sound antigo aí, que tinha uma distorção horrível, um wah que tinha um botão de repetição que não servia para nada, e o efeito mais interessante dele era uma sirene. Pois é, tinha uma sirene embutida nesse cara, tá? Então, realmente isso daqui é uma ferramenta absurda perto desse pedal antigo aí que, né, era uma tragédia. Todo mundo que tocou comigo lembra desta porcaria. Então fica hoje esse toque do Cube Baby da Cuvave para você poder conhecer, experimentar. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.